Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação e tenha aquele cuidado especial para acionar a opção todas. E assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos, tá ok? E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu comentário, seu like. Isso ajuda demais mesmo e ajuda muito o crescimento do nosso canal, tá certo? Então eu peço a sua ajuda neste sentido. Dito isto, vamos à mensagem de hoje, que está em 2 Samuel, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. E o tema da nossa mensagem hoje é os erros que nós não podemos cometer em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Queridos, eu quero meditar com você acerca desta mensagem. Aqui nós vamos encontrar algumas falhas que cometeu o rei Davi. E diga-se de passagem que essas falhas, elas quase levaram Davi à ruína. Elas quase colocaram o projeto do Senhor através da vida de Davi em xeque. Por quê? Porque Davi, ele cometeu erros que nós, como cristãos, temos que lutar para não cometê-los. E o primeiro erro aqui, Davi foi negligente. A Bíblia diz que esta época os reis costumavam ir para a guerra. E Davi, ele não foi. Davi, talvez já acomodado, vendo que tudo estava bem, Davi pensou: eu não vou, eu não mereço, eu sou rei, eu tenho que ficar aqui no palácio, curtir tudo, curtir o meu palácio, ficar de boa, como diriam os jovens de hoje, né? Então, muitas vezes, nós negligenciamos, e às vezes nós negligenciamos a nossa vida na oração, na busca do Senhor através da palavra. E quando nós negligenciamos essas áreas, o inimigo ele pode nos destruir. Por quê? Porque a oração é que nos traz a proteção, porque a oração é o método pelo qual nós nos comunicamos com Deus. E a palavra, irmãos, ela nos protege. O próprio Davi disse: guarda no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Creio eu que Davi escreveu isso depois destes erros que ele cometeu. E o primeiro erro, e esse erro foi grotesco, e esse erro levou Davi a cometer outros. Um abismo puxa outro abismo. E é por isso que nós temos que vigiar para não cometermos esses erros. E a Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se nós negligenciamos, nós estamos cometendo um erro muito grave. E Davi cometeu esse erro. E o outro erro que Davi cometeu, irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele ficou ocioso, não tinha nada para fazer, estava tudo bem, o exército estava lutando por ele. Davi foi tirar a sonequinha depois do almoço, e quando ele se levanta, diz a Bíblia que ele vai passear, né, no terraço do palácio. E aí Davi, ele vê Betseba tomando banho, e aí ele então cobiça aquela mulher. E ele então pergunta: quem é ela? Ele manda investigar. E aí dizem para ele: olha, é esposa de Urias, filho de Eliã. E aí Davi, mesmo sabendo que a mulher era casada, que tinha um esposo, ele manda buscar a mulher para o palácio. No palácio ele tem relações com ela. E quando ele descobre que ela estava grávida, ele cometeu
os maiores erros da vida dele. Então, Davi, ele cometeu o erro da cobiça, ele sentiu, né, ele cobiçou aquilo que não era dele, né? Mesmo ele sabendo, ele fez consciente, irmão. Porque disseram para ele quem ela era, quem era ela. E mesmo ele sabendo que ela era casada, e mesmo ele sabendo que o esposo dela era um dos seus oficiais, mesmo assim Davi fez. Então Davi, ele cometeu o erro da cobiça. O terceiro erro que Davi cometeu, irmãos, ele se deixou dominar pela carne. Porque mesmo ele sabendo que a moça era casada, ele se deixou dominar pela carne. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1 diz: logo já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então é importante nós refletirmos que a proteção do Senhor, que o perdão do Senhor está sobre quem não anda segundo a carne. Davi, ele se deixou dominar pela carne. Depois, Davi, ele maquinou o assassinato, né? Não, antes ele maquinou, ele tentou enganar Urias. Eu vou mandar chamar ele da batalha. Quando ele chegar, ele vai ir para casa, vai ter relações com a esposa, ela vai engravidar, vai dizer que é dele e está tudo certo. Então, Davi, irmãos, quando ele não conseguiu o que ele queria, porque Urias foi fiel a Deus, Urias foi fiel ao exército e é fiel ao próprio Davi. Quando Davi viu que não conseguiu, aí Davi maquinou o outro plano, que foi o mais terrível. Não, digamos assim, foi o mais terrível, não que os outros não tenham sido erros grotescos, erros que nós não podemos cometer. Especialmente porque Davi adulterou, mas depois do adultério, Davi então comete um assassinato. Irmãos, que coisa terrível. Então, a negligência de Davi fez com que ele cometesse todos esses erros. Então é importante nós refletirmos. E aqui eu quero chamar a nossa atenção. Nós não podemos negligenciar na oração, na busca pelo Senhor através da sua palavra. Porque é a palavra do Senhor que é o nosso escudo. É a palavra do Senhor que nos protege. É na oração que nós estamos na presença do Senhor. É através da oração que nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, ore comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta mensagem. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Oh, Pai, muito obrigado. Senhor, abençoe todas as pessoas que já assistiram este vídeo, aquelas que ainda vão assistir, que o Senhor possa derramar sobre elas a tua graça, a tua bondade. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.